Olá, meu nome é Paulo. Meu nome é Yuri, com Y. Meu nome é Max Otto. O jogo que nós escolhemos foi o Poker Texas Hold'em. Sobre o Texas Hold'em, é o modo de poker mais conhecido. Todos os jogadores têm somente 2 cartas na mão e na mesa terá 5 cartas. As jogadas são feitas usando as 2 cartas que cada jogador tem na mão e as 5 da mesa. No script cartas, a gente tem 2 ints que são 2 public ints, que um é para o naipe e o outro é para o valor. O naipe, copas, paus, e o valor As, 2, 3 até o K. E vamos ter o Public Sprite, que vai deixar definido já o sprite de cada carta. A classe carta tem o seu naipe e o seu valor definido pelos que estão fora dela, no script carta. No script card model, a gente vai definir o sprite renderer como sprite renderer. Vamos criar um void público, que é o virar, que ele vai puxar a classe carta do script carta e vai definir o sprite para o sprite renderer, que vai ser o sprite da carta definida lá no script cartas, as cartas. Então, quando startar, ele vai ter o public void start, que vai fazer o sprite renderer puxar o componente que é o sprite da carta definida. Se tiver definida a carta lá como um set de paus, vai vir um set de paus. No script load sprite, a gente vai deixar definido que tem uma quantidade de valores, que vai ser as faces, que vai ser o public sprite, linha 7. E na linha 8 vai ser um sprite público para cardback, vai ser um sprite único para todas as cartas, vai ser a partir de trás igual. No script baralho, a gente começa pela criação da lista cartas. Depois a gente segue para a função monta baralho. Nessa função vão ser utilizados 2 laços, um para criar os naipes e outro para criar o número de cartas de cada naipe. Ou seja, no primeiro laço a gente vai de 1 a 4 para criar os naipes, e no segundo laço a gente vai de 1 a 13 para criar todas as cartas correspondentes a cada naipe. Cada carta vai receber um número e um naipe. Essa carta depois vai receber um sprite, que é o sprite dela, que está na Unity. Na linha 18, uma parte do código, num sprite que vai adicionando mais um lá na int, num sprite no início do primeiro laço, para adicionar o próximo sprite à próxima carta, para que não se repita. E depois todas essas cartas são adicionadas à lista carta. No public void baralha, essa função, ela tem a função de, obviamente, embaralhar a nossa lista de cartas. Então ela puxa o script cartas, denominando como carta, em letra minúscula. Daí ele cria o laço. Nesse laço é determinado que ele vai de 0 até o tamanho do baralho. Daí dentro do laço a gente pega cria int p, que vai denominar que as cartas vão de posições randômicas de 0 a 51, que é o tamanho do baralho. Logo após isso ele confere cada carta para manter as características em cada posição que elas vão ficar. No public void distribuir cartas, a gente faz a função de distribuir cartas. Nessa função, a gente tem 5 listas com o nome de lista, numerada de acordo com o seu número, no caso lista 1, 2, 3, 4 e 5. E a gente cria também o int quantidade. Com essas informações a gente passa tudo para o for. Esse laço ele vai de 1 até menor ou igual a quantidade, ao int quantidade, sempre adicionando mais um. Então a lista 2 adiciona a posição 0 da lista 1, a lista 3 adiciona a posição 1 da lista 1 e assim por diante, até a lista 4 adiciona a posição 2 da lista 1 e a lista 5 adiciona a posição 3 da lista 1. Depois disso, a gente pega e usa o lista 1 remove range de posição 0 a 4 para não repetir. No script de jogo, são criados 2 ints com o nome I e J, e os dois foram setados com o valor 0 inicialmente. Depois é chamado o script load sprites e é nomeado com o nome sprites. É chamado também o script card model, e nomeando eles com 13 variações de mesa 1 model até mesa 13 model. Depois é criado um Game Object com o nome Sprite Scenes e 13 outros Game Object públicos também, com os nomes de mesa 1 a mesa 13 Scene. Da linha 29 à linha 23, são criadas classes temporárias utilizando o script baralho, onde cada uma delas tem o nome de monte, mão 1, mão 2, mão 3 e mão 4, onde o monte vai ser setado pela mesa e mão 1 a mão 4 serão os jogadores. Logo após, na linha 27, é criada uma função com o nome de define componente cena, onde dentro da função ele iguala os componentes de card model com os game objects que estão presentes na cena.
Na linha 49, no void start, é executado o define componente cena. Logo após, ele executa o monta baralhos, pegando a classe criada localmente, utilizando dentro dela a lista de cartas, e também os sprites do mesmo script. Depois ele embaralha todas as 52 cartas dentro dessa lista que acabou de ser montada. Após é criado um botão, deixando um espaço de 10 nas laterais, com tamanho de 100 por 28, com o texto interior dele com mostra próximo. Criado um controlador, onde pega a quantidade de cartas na mão 1. Esse contador, se for maior do que 0, vai remover todas as cartas da mão 1, mão 2, mão 3 e mão 4 com o remove range de 0 a 2, assim tirando todas as cartas de dentro dele. Esse contador é utilizado apenas para remover os itens das mãos do jogador para não dar erro no código. Logo após, ele executa o distribuir cartas, pegando as cartas do monte cartas e enviando 2 cartas para cada uma das mãos. Assim, cada mão ficará com 2 cartas em sua lista quando clicar no botão. Após, ele mostra as cartas, utilizando a função de virar cartas, pegando cada um dos card models citados anteriormente e setando eles para cada uma das listas de cada jogador e cada monte. Assim, a mesa tendo 5 cartas e cada outro jogador tendo 2 cartas. Logo após, é feito apenas um debug log simples para mostrar quantas cartas há em cada mão de cada jogador e quantas cartas há ainda no monte. Obrigado, e esse foi nosso trabalho.